Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Então tá bom, se você veio parar aqui, com certeza está pesquisando alguma coisa de como emagrecer, se você tá pesquisando sobre bariátrica, e eu vim aqui pra contar a minha história, a minha relação com a bari e como que aconteceu tudo, tá? Tenta aí que lá vem a história, se prepara, que essa história é grande, mas eu vou tentar resumir aqui pra vocês, senão você vai sair do vídeo também, né? Eu me chamo Cássia Simplício Oficial, eu emagreci 62 quilos e não foi só a bariátrica. Bom, a gente vai voltar lá em 1993, foi quando eu nasci. E dos meus 5 anos pra frente, eu já tava ganhando pezinho, já tava me tornando uma criança obesa. E a minha mãe sempre corria pra todos os lados comigo, me colocou na natação, me colocou no jazz, no endócrino, me levou na nutricionista e tudo melhor, tá, gente? Levava no melhor plano de saúde, nos melhores médicos e funcionava? Funcionava, mas tinha aquele efeito sanfona. Que o efeito sanfona nada mais é que algo característico da obesidade. A gente emagrece, mas o nosso corpo ele sempre se recorda do nosso maior peso, fazendo com que o nosso corpo lute sempre para chegar no nosso maior peso que a gente sempre teve. Então isso daqui é um fato. Então eu já fui perdendo peso, depois engordava de novo, minha mãe me colocou no basquete, ia fazer basquete, emagrecia, depois engordava de novo, e aí foi até chegar a minha adolescência. Na minha adolescência, eu dei uma estabilizada, comecei a trabalhar, e aí por conta de eu estar ali, mais sempre em movimento, meu corpo tava ok, não dentro do que eu queria, mas tava ok, dava pra viver. Como eu tinha plano de saúde no meu trabalho, eu falei assim, eu vou atrás, vou ver alguma coisa, o que dá pra fazer? Marquei a minha primeira palestra, né, naquele plano de saúde, que vocês já sabem que tem palestrinha de 2 anos. E aí, chegando lá, gente, vocês não estão entendendo, já demorou horrores pra marcar a palestra, e eu não sabia nada dos meus direitos, sabia nada de nada, só fui. Quando chegou lá, tinham pessoas sem brincadeira, parecia quilos mortais. E os médicos na palestra, eles começam a dizer as coisas como se você que estivesse lá repensasse se você realmente precisa de bariátrica. Mas se você já foi até lá, se você já tentou de tudo e você tá ali passando por isso, é porque sim, você precisa de cirurgia. Não precisa ser nenhum gênio, mas o plano de saúde muitas das vezes coloca coisas nas nossas cabeças, querem induzir a gente a não fazer para eles não terem que ter esse gasto no qual a gente tem direito, afinal a gente paga o plano de saúde, né? Como era no fim do ano que eu fui atrás disso, tava muito corrido, tava tipo, tinha muita coisa pra eu fazer, eu tava subindo de cargo, eu fui em 2 palestras, falei assim, não vou mais, isso não é pra mim, desisto. E aí eu já tava com o quê? Uns 25 anos, mais ou menos. E aí em 2019 pra 2020 começou a pandemia. E por eu ser do grupo de risco, eu tinha tenho bronquite asmática, a empresa me afastou e me deixou em casa. Até então tudo ok. No que eu fiquei em casa, gente, eu fiquei louca, com medo de pegar o Covid. Eu ficava com medo de fazer um monte de coisa. E aí eu ficava ansiosa, e aí eu comecei a comer as minhas emoções. E aí eu comia ainda mais. Eu sei que eu cheguei a pesar 130 quilos. Foi meu maior peso na pandemia. Não conseguia subir a rua pra ir na padaria. Eu não conseguia ir no mercado e voltar andando. Era tudo muito sacrifício pra mim. E eu vou explicar pra vocês o que é essa parte do sacrifício. Quando eu explico pra vocês, meu Deus, é muito esforço, é muito difícil, eu não vou conseguir. Eu publiquei no Facebook, falei assim, eu vou tentar pela última vez. Se ninguém me ajudar, se ninguém souber o que eu tenho que fazer pra conseguir fazer a cirurgia bariátrica, eu desisto, eu vou comer até morrer. Tô nem aí. Juro. E eu me inspirava em algumas influenciadoras, mas no meu caso, que eu via elas bem enormes, dançando vídeos de 3 segundos na internet. E eu falava assim, se ela consegue, então o meu máximo é isso. Eu comecei a me inspirar nessas pessoas, o que piorou ainda mais tudo. Finalmente, uma psicóloga comentou no que eu postei lá, dizendo que ela conseguia mais ou menos me orientar, como que eu precisaria fazer. Eu segui todo o passo a passo dela, juntei dinheiro, paguei a minha primeira consulta com ela. Eu precisava passar primeiro em consulta com um endócrino no particular, onde ele vai pedir todos os exames e me encaminhar ou não para cirurgia bariátrica. Ele vai fazer um laudo de falência, que se chama, me encaminhando para cirurgia bariátrica. Sacar, mas eu já fiz acompanhamento por mais de 2 anos e eu não tenho todos os laudos, todos os prontuários. Junta o que você tem. Junto o seu histórico, explica, mostra a sua situação para o endócrino. E aí cabe a ele se ele vai te encaminhar para bariátrica ou não, se você tá apto ou não. Passei com um endócrino particular.
Passei com a minha psicóloga, que hoje em dia ela é minha psicóloga até hoje, que ela é bariátrica, ela também fez cirurgia reparadora, fiz tudo com ela. E ela também fez um laudo explicando por que a obesidade estava afetando minha vida profissional, minha vida pessoal, meu dia a dia, como que tava tudo. E aí, consegui finalmente, levei pro plano de saúde. Finalmente eu fui encaminhada para cirurgia bariátrica. E aí eu operei, gente, demorou um pouco por conta das cirurgias que eram urgentes e tava no meio da pandemia. E aí finalmente eu operei em maio, de abril para maio de 2021. Gente, vocês não têm noção. Operei de abril para maio de 2021. Fiquei morrendo de medo. Quando chegou lá na sala da cirurgia, eu sei que o enfermeiro falou assim, despede da sua mãe. Eu já fiquei, ai meu Deus. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Eu tô contando assim, mais ou menos o que aconteceu comigo. Antes de eu operar, eu precisei fazer uma dieta sim. Eu precisei perder 5% do meu peso, porque pra eu ter uma cirurgia tranquila, pra eu ter uma cirurgia mais segura. Então eu tive que fazer dieta, o médico me passou uma medicação que me ajudou também a perder peso. Ele me prescreveu uma dieta simples, que se vocês souberem a dieta que ele me passou, comentem muito nesse vídeo que eu vou passar essa dieta. Foi tão simples que nem eu acredito. E eu vou dar essa dica pra vocês, assim, de graça, eu não vou cobrar nada. Mas é porque funcionou muito comigo e é muito real. Operei, a cirurgia foi um sucesso. Assim que eu saí da sala, minha bariátrica foi bypass. E foi com a videolaparoscopia que fizeram só uns furinhos da minha barriga, ó. Nem aparece mais os furinhos. E foi, assim, super tranquilo. Assim que saiu da sala, minha mãe tava comendo ragazzo no meu quarto do hospital. E eu senti o cheiro, não senti vontade absolutamente de nada. Nada, minha cabeça tava muito centrada. E eu vou contar pra vocês a importância de um bom psicólogo em todo esse acompanhamento antes da cirurgia bariátrica, depois, próximas reparadoras, porque isso é muito importante. E aí, gente, eu vou contar pra vocês porque que foi tudo muito bom pra mim e eu só tenho coisas boas pra falar da Bari. Eu preparei muito meu psicológico ele tava blindado, não importava o que as pessoas fossem falar, que era perigoso, que conhecia a sobrinha de uma prima distante que fez a bariátrica que deu errado, que engordou de novo, não importava o que as pessoas me falassem. A minha mente, ela tava blindada de um nível que nada me importava. Eu fechei os olhos e falei assim, vou em busca do meu sonho. E assim que eu operei, deu 15 dias, eu já tava fazendo esteira, eu já tava me exercitando, eu já tava fazendo exercício, mudei realmente o meu estilo de vida. Pra quê? Pra não demorar o meu processo, pra não demorar pra perder peso e pra eu não voltar ao que eu era antes. Por mais que o meu metabolismo tivesse super acelerado, eu queria já ir construindo aquele hábito saudável que me ajudou demais, certo? Nesse rolê todo, gente, antes, eu vou contar pra vocês o que eu fazia antes da cirurgia bariátrica, que hoje em dia eu não faço mais. Eu bebia muito e eu fumava. Eu comia, assim, muito doce. Eu tomava café da manhã, aí eu comia um doce, depois eu comia um salgado, depois comia um doce, comia muito. Tomava refrigerante com açúcar, assim, sem dó nem piedade. Eu tomava todo santo dia. E hoje em dia eu não fumo mais, já faz mais de 3 anos que eu parei de fumar. Mais de 3 ou 2 anos, não sei. Eu bebo socialmente, até porque eu não consigo. Eu tomo 2 latinhas de cerveja, fico extremamente alcoolizada, mas também devido à bariátrica, depois eu te explico em outro vídeo. Outra coisa também, eu não ligo tanto mais pra doce, eu como um doce ou outro, mas sabendo que eu vou passar mal e não é algo que me faz muita falta. E nada de comer compulsivamente, hoje em dia eu não faço mais isso. E eu não tomo refrigerante com açúcar, de forma alguma. Se não tem, eu bebo água ou água com gás. Eu não tomo refrigerante com açúcar. E agora eu vou contar pra vocês por que a Bari foi tão transformadora na minha vida. Antes mesmo de completar 1 ano de cirurgia bariátrica, eu já tinha chegado na minha meta de peso, eu já tinha perdido tudo que eu tinha que perder de peso, já tava com percentual de gordura baixo. E aí foi o momento de eu ir atrás das minhas cirurgias reparadoras, mas como muitas de vocês me conhecem, eu sempre fui CLT, então não tinha condições de pagar por essas cirurgias no particular. E eu também fui atrás dos meus direitos com relação a isso, mas esse assunto vai ficar em outro vídeo. Então, transformou a minha vida de um jeito que eu mudei o meu posicionamento no trabalho, eu mudei meu posicionamento na minha vida com as pessoas. Eu não deixava mais as pessoas fazerem o que elas achavam que eu tinha que fazer comigo. E eu comecei a me priorizar ainda mais desde que eu fiz a minha cirurgia bariátrica.
Então eu me priorizo, me coloco em primeiro lugar, eu penso em cuidar de mim antes mesmo de cuidar de qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa. Eu sempre preciso estar bem pra eu cuidar bem de outra pessoa. Então isso foi transformador na minha vida. Então se você tá perdida, assim como eu tava, tem um sonho de fazer cirurgia bariátrica, tem plano de saúde, não sabe por onde começar, vai lá no meu Instagram, me chama, me manda uma mensagem, fala que precisa de ajuda, que eu tô aqui pra ajudar vocês. Primeiro passo, vocês precisam passar com um endócrino no particular, porque os médicos que são do próprio plano de saúde, aquelas clínicas próprias, elas não vão te dar esse tipo de laudo, porque elas querem te enrolar mais pra você não conseguir fazer cirurgia bariátrica. Então, se eu passar com o endócrino no particular, onde ele vai solicitar todos os exames, tudo que ele precisa saber para saber se você tá apto ou não a fazer cirurgia bariátrica. Você vai passar com um psicólogo no particular para ela te avaliar e falar o que o sobrepeso, o que a obesidade afeta no seu dia a dia e te encaminhar a saber se você está apta para cirurgia bariátrica também. Juntou esses dois laudos, vocês vão marcar a consulta com o cirurgião bariátrico do seu plano de saúde. E aí você leva tudo que você tem, que eles vão ter que marcar essa cirurgia pra vocês, tá? Então, isso é basicamente o passo a passo. Se vocês quiserem as indicações dos profissionais que eu passei, eu consigo indicar pra vocês. E eu espero que vocês tenham muita sorte, que a bariátrica transforme a vida de vocês do mesmo jeito que transformou a minha.